Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Na aula passada, nós paramos, então, no inciso 10 do artigo 37 e nós vamos dar continuidade na aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Nós paramos no inciso 10, que diz que a remuneração dos servidores será remuneração ou subsídio e será fixado ou alterado por uma lei específica. Então, para que um governador de estado, um presidente da república ou um prefeito altere a remuneração ou o subsídio dos servidores, ele precisa de uma lei específica, uma lei que vai tratar só desse assunto. E ele pode tratar tanto da remuneração quanto o subsídio. Lembrando que o subsídio é aquela parcela fixa, beleza? Agora chegamos num assunto interessantíssimo para a prova de vocês, que é o inciso 11 da Constituição, que trata do teto. Ok? Já viram falar do teto? Olha o tamanho desse inciso. Ok? Nós vamos desmembrar esse inciso para ficar mais fácil de entender. Tá bom? Vamos fazer a primeira leitura e depois a gente faz o desmembramento para aquilo que realmente importa para essa prova. Tá bom? Diz assim, ó. Tanto a remuneração quanto o subsídio, eu já sei a diferença, né? Então, tanto remuneração quanto subsídio, ó, dos ocupantes de cargo, funções ou empregos públicos, já sei o que significa isso, tá? Tanto da administração direta, autarquias e fundações, dos membros de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandatos eletivos e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias percebidas cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Exemplo de uma vantagem pessoal, o adicional tempo de serviço. Cada servidor tem a sua vantagem, né, ali dentro do adicional tempo de serviço. Agora, olha a primeira informação importante. Não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Então, o que nós temos aqui? A primeira informação. Qual é o teto geral da administração pública? Os ministros do STF. Ninguém pode ganhar mais que um ministro do STF na administração pública. Federal, estadual, municipal. Certo? Beleza. Vai ter uma diferencinha na administração indireta. Tá? Eu vou explicar daqui um pouquinho. Mas na administração direta, autarquias e fundações, regra geral. Ok? Então, teto, administração direta, autarquias e fundações, não tenham dúvida, ministro do STF. Vai variar, nós vamos ver nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Tá? Mas vamos lá, olha só. Aplicando-se como limites no município, então no município, o subsídio do prefeito. Então, embora exista o teto geral, em âmbito municipal, nenhum servidor ganha mais que o prefeito. Beleza? E agora vem, ó, e no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Então, no âmbito do estado ou do Distrito Federal, nós temos outra regrinha. Quando eu chego no estado, ele divide os três poderes. Tá? Então, vejam bem, ó, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no poder executivo. Então, no executivo é o governador. Então, ninguém ganha mais que o governador. Vou dizer que não é bem assim, mas, primeiro, essa regra geral aqui. Então, no executivo, a regra é o subsídio do governador. No âmbito do poder legislativo, né, o subsídio dos deputados estaduais. Então, no âmbito do legislativo, o subsídio dos deputados estaduais. E aí diz assim, ó, e o subsídio dos desembargadores do TJ, limitados a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF no âmbito do Poder Judiciário. Então, no âmbito do Poder Judiciário do Estado, ninguém ganha mais que um desembargador do Tribunal de Justiça. E aí, no Tribunal de Justiça, a Constituição complementa a regrinha. Ela diz assim, ó, aplicável estes, ó, daí ela diz assim, ó, limitados a 90 inteiros e 25 centésimos por cento em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. O que nós temos aqui, ó?
o subsídio do desembargador é limitado a 90,25 do ministro da STF. É uma conta matemática. Se aqui ganha 100 mil, aqui ganharia 90.250, entenderam? É mais ou menos assim a regra, tá? Claro que não é 100 mil, é 36 mil e pouco, né? Esse limite é aplicável aos membros do MP, aos procuradores do MP, aos procuradores do Estado e aos defensores públicos estaduais. Ok. Só que vejam bem, no Estado de Santa Catarina, os servidores ganham mais que o governador? Sim. Porque no Estado de Santa Catarina não é essa a regra que é aplicável. No Estado de Santa Catarina se aplica o parágrafo 12 do artigo 37. Então vamos lá para o parágrafo 12. Olha o que diz o parágrafo 12. Para fins do disposto no inciso 11, que é o que nós estamos estudando, ok? Olha o que diz ali. Para fins do disposto no inciso 11 do caput desse artigo, fica facultado aos estados fixar no seu âmbito, mediante uma emenda à Constituição, nós vamos ver que foi feita uma emenda na Constituição do Estado quando a gente estudar a Constituição Estadual. Eu vou dizer, ó, lembre que eu falei da alteração do teto? Olha aqui, eu vou mostrar a emenda à alteração do Estado, ok? Olha só, como limite único. Então, é possível um teto único em âmbito estadual. Olha só, esse teto único é o subsídio mensal do desembargador do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25 dos ministros do STF. Então, o que eu aplico no Estado? Eu aplico o subsídio dos desembargadores. Só que diz ali, ó, que esse teto não se aplica a quem? Não se aplica aos deputados estaduais. Embora exista um teto único, esse teto único não se aplica aos deputados estaduais. Então, a quem que se aplica? Se aplica ao judiciário e se aplica ao executivo. Só não se aplica ao legislativo. Entenderam? Então, hoje é possível um coronel da Polícia Militar ganhar mais que o governador. Ou um procurador do Estado ganhar mais que o governador. Por quê? Porque existe um teto único. Fechou? Então, vamos voltar então, porque a gente não terminou de falar sobre o teto. Para falar sobre o teto, nós precisamos falar também do parágrafo 9º. Fechou a regra geral aqui? Então, qual é o teto? Ministros do STF. Em âmbito municipal, prefeito. Em âmbito estadual, no executivo, o governador. No legislativo, os deputados estaduais. No judiciário, os desembargadores. Limitados a 90,25 dos ministros do STF. Fechou? Mas é possível ter um teto único. O que mais que nós temos agora? Nós temos que falar sobre administração indireta. Porque esse teto geral, em regra, ele se aplica à administração direta, autarquia e fundações. Sem qualquer ressalva. Então, alguém que trabalha numa autarquia, exemplo, INSS, pode ganhar mais que o ministro? Não. Um professor da Universidade Fronteira Sul, que é uma autarquia, não vai poder ganhar mais que um ministro do STF. Alguém que trabalha na FUNAI não poderá ganhar mais que o ministro do STF. Tá? Agora, em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, é outra regrinha que nós precisamos complementar, e aí vem o parágrafo 9º. Olha o que diz o parágrafo 9º. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias. Vou explicar o que é uma subsidiária. Subsidiária, a previsão eu vou ensinar daqui um pouco no inciso 20. Mas o que é uma subsidiária? Nós temos vamos pegar um exemplo de uma sociedade de economia mista, a Petrobras. Nós temos a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista federal. O que nós temos dentro da Petrobras? Nós temos empresinhas menores ligadas a ela. Uma delas foi, inclusive, aqueles escândalos da Lava Jato, que é a chamada Transpetro. Lembram disso? A Transpetro é uma subsidiária da principal. É uma pequena empresa, tá? É uma subsidiária.
da empresa principal. É uma empresinha criada para fazer determinada coisa para uma empresa maior, que é a holding. Ok? Então, tanto a empresa pública ou a sociedade de economia mista e a sua subsidiária se aplica o teto. Só que tem uma ressalva para aplicar o teto. Então imagine, um servidor, alguém que faça, um empregado público, faz concurso para a Petrobras, recebe o teto? Depende. Vou trabalhar numa subsidiária, vou fazer concurso para a Transpetro. Vai aplicar o teto? Depende. Agora nós vamos ver o que depende. É isso aqui, ó. Aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista o teto. Só que, ó, que recebam recursos públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios para pagamento de pessoal ou custeio em geral. Então, se essa empresa pública ou sociedade de economia mista recebe recurso público do orçamento, tá? Do orçamento fiscal, para pagamento de pessoal ou custeio em geral, ele respeita o teto. Agora, se não recebe recurso para pagamento de pessoal, ou seja, o dinheiro vem da própria arrecadação dela, ela independe do orçamento da União, aí não respeita o teto. Exemplo, aqui no estado nós temos, por exemplo, a Celesc. Um diretor da Celesc perfeitamente pode ganhar mais que um ministro do STF. E ganha, inclusive, só para você saber. Tá? Por quê? Porque essa nossa sociedade de economia mista, né, a Celesc, ela tem dinheiro do seu próprio orçamento, ela arrecada recursos do seu próprio orçamento. É o chamado orçamento de investimentos. Ok? E aí, como ela não recebe recursos dos cofres públicos, dos nossos impostos, ela não precisa respeitar o teto. Entenderam isso? Então, só respeita o teto na administração indireta se for uma empresa pública, sociedade de economia mista, e que tem que cumprir essa regrinha importante aqui, ó. Tem que receber recurso. Agora, se for uma autarquia ou se for uma fundação, não tem choro. Vai ter que respeitar o teto. Entenderam? Fechou? É difícil? É. Pode cair? Pode. Tá? O que é mais provável de cair? O teto geral aqui. Essa parte geral aqui. Ok? Mas como a gente não foge da RAI e vê tudo, a gente tem que existe a possibilidade de um teto único, que inclusive é o caso do Estado aqui, então há uma possibilidade de cair, tá? E existe a questão aqui, ó, de aplicar a administração indireta, o teto, tá? Além disso, o que nós temos? Nós temos as parcelas indenizatórias lá no parágrafo 11. Então o parágrafo 11 também fala do teto. Olha o que ele diz. Não serão computados, para fins dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11, as parcelas de caráter indenizatório. Então, uma parcela indenizatória não respeita teto. Pode passar do teto. Exemplo, né? O auxílio moradia. Fechou? Então, sobre o teto seria isso. Tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos adiante. Então, pessoal, estudar relacionando os assuntos é muito mais fácil, tá? Do que a gente estudar. Vocês viram que eu fui, voltei, mas eu fiz um único esqueminha aqui e isso aqui mata tudo sobre teto, ok? Do que eu ficar estudando de forma esparsa e não formar uma memória. Tá? Aqui a gente consegue fazer um único mapa e esse mapa lembra tudo sobre teto. Então, se eu quero saber sobre teto, eu olho para cá, está aqui o gabarito, ok? Então, vamos voltar. Então, nós paramos no inciso, qual inciso? No inciso 11. Tá? Agora vamos para o inciso A. Eu quero que vocês coloquem um asterisco no inciso 11. Qual seria a melhor tática de estudar essa parte? Seria, na parte frontal do material de vocês, fazer as marcações, que nem o meu material está aqui, ó, feitas as marcações, chamando a atenção das partes principais, e na parte de trás da folha, o meu mapa mental, para mim bater o olho e testar minha memória. Ok? Tem que estar junto. Por quê? Porque na hora de revisar, eu não posso estar procurando, onde é que eu coloquei aquele esquema que o professor fez de teto? Não, tem que ser na hora que eu estou lendo o artigo. Entenderam? Então, lê o artigo e já olha o resumo. Tá? Então, vamos embora. Inciso 12 agora. Pessoal, esse inciso aqui, ele cai muito em prova. Muito, muito. A FEPES, se eu for dizer assim, ó, quem vai fazer o próximo concurso do DEAP? Esse aqui eu quero que coloque em letras garrafais. E cai muito em prova, tá? Olha só.
os vencimentos do legislativo e do judiciário não poderão ser superiores ao do executivo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Os vencimentos do poder executivo e do poder judiciário não poderão ser superiores aos vencimentos do poder legislativo. Tá certo ou tá errado? Tá errado, e é essa a pergunta que eles vão fazer. Quem não percebeu a mudança, o que eu fiz? Eu troquei essa palavra por essa palavra. Ah, professor, é assim? É assim. Tá? A gente vai ter 20 mil a 30 mil candidatos. Como é que eu seleciono? Assim, né? Se fosse fácil, né, não teríamos 20 a 30 mil candidatos. Tá? Então, olha só. Pessoal, eu não quero assustar vocês, é o contrário. Na verdade, eu quero dizer para vocês que depois que a gente pega isso aqui, é facinho. Não é quem já está fazendo questões. Depois que eu consigo visualizar, eu não caio mais nessa charadinha. Eu caio agora, que é a primeira vez. Depois eu não caio mais. Tá bom? Então, qual é a referência para memorizar? Quem é o filho pobre dos três poderes? O executivo. Por que o executivo é o filho pobre? Porque o executivo é o que tem que fazer mais coisa. O executivo tem que cuidar da segurança pública, das escolas, da saúde, das estradas, né? O judiciário só cuida do judiciário, o legislativo só cuida do legislativo, né? E o executivo tem que fazer tudo. E aí o que acontece? Quem é que vai faltar mais dinheiro? No executivo. Né? Quem vai ser mais cobrado? O executivo. Então, o que está dizendo esse artigo? Que os vencimentos dos poderes mais ricos, teoricamente, de orçamento mais folgado, não podem ser maiores que daquele que tem o orçamento mais apertado. Entenderam? Então, lembrem que a referência é o filho pobre. Tá? Então, os dois que têm orçamento mais folgado versus aquele que tem orçamento menor. Aliás, o orçamento é maior, mas que é mais apertado. Tá? Nós pegar o orçamento maior é do executivo. Mas mesmo assim é o que chega no final do ano e falta dinheiro. Tá? Fechou então isso aqui? Não vamos cair nessa charadinha? Então, asterisco nele aí. Tá? Agora, outro que cai muito em prova. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Isso aqui cai muito em prova. Sabe o que eles fazem? Eles tiram a palavra é vedado e colocam é permitido a acumulação, a vinculação ou equiparação. A pegadinha é trocar o vedado por permitido. Tá tudo errado se trocar. Porque é vedado. Vamos fazer um exemplo prático para ficar mais fácil? Eu posso vincular, por exemplo, dizer o seguinte, que um agente da Polícia Civil vai ganhar 90% de um delegado? Isso é vinculação. Não pode. Tá? Ou, por exemplo, um delegado vai ganhar 90% de um juiz. Não pode. Isso é vinculação. Ou equiparação. Né? Eu, por exemplo, dizer o seguinte, um delegado de polícia vai ganhar igual a um juiz. Isso é equiparar. Também não pode. Tá? Mas vejam bem, essa regra é 100%? Sim. Só que existe uma exceção. Tá aqui. Isso aqui não é uma vinculação. Se aumentar aqui, não aumenta aqui? Aumenta. Isso é uma vinculação. E como é que pode? Essa vinculação é permitida. Está no próprio texto constitucional. Se está no texto, pode. Se não está no texto, não pode. Entenderam? Então, essa é uma vinculação que seria permitida. Mas o que diz a Constituição? Que é vedada a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Né? Mas como o judiciário consegue fazer algumas coisas, colocaram essa regrinha de exceção aqui. Certo? Então não pode equiparar e nem vincular. Exemplo de vinculação. Um soldado da Polícia Militar vai ganhar 10 salários mínimos por mês. Aumentou o salário mínimo, automaticamente aumenta o salário dele. Não pode vincular. Entenderam? Não pode fazer vinculação. Tem que estar na lei quanto que ganha cada um e não vincular a um índice de correção. Por exemplo, subiu o índice da inflação, sobe o salário. Não, não é assim que funciona. Tá bom? Então, próximo. Inciso 14, também cai em prova. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores não serão computados nem acumulados para fins de concessões de acréscimos ulteriores. Eu não posso fazer bolas de neve. Então, aumenta uma gratificação agora, em cima daquela gratificação eu já aumento e aumento a outra. Não pode, tá? Então, o que está dizendo aqui? Um acréscimo pecuniário de um servidor não pode ser computado nem acumulado para a concessão do próximo. Tá? Para evitar bolas de neve de aumento. Tá? Então, vamos para o próximo.
Inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargo e empregos são irredutíveis. Então, não pode haver redução de vencimentos ou de remunerações. Só que nós temos exceções. Exemplo, se o servidor chegou a ultrapassar o teto, vai ter redução do subsídio dele? Vai. Olha o que diz ali, ó. Uma das exceções está aqui, ó. Inciso 11 é o teto. Então, já viram falar da verba extrateto que bloqueia? Então, se alguém ganha mais que o teto, aquele valor a mais que o teto bloqueia e ele não recebe. Tá bom? Fica bloqueado lá e o Estado fica com o dinheiro. Ele não pode receber mais que o teto, salvo se for uma verba indenizatória. Fechou? Não é tão forte esse. Então, desses 3 primeiros que nós vimos, o 12 é o mais forte e os outros 2 um pouco mais fraco, mas também tem que estar na minha lista de revisão. Vamos lá para o próximo. O inciso 16, ele não cai. O inciso 16, ele despenca. Tá? O inciso 16, como ele despenca, ele vem para o meu esquema aqui. Ok? Então, é permitido ou é vedado acumular cargos no Brasil? É vedado. Olha o que diz a Constituição. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, não posso acumular cargos públicos. Só que diz uma exceção, ó, exceto quando, primeira hipótese, então há uma exceção. Então, é vedada a acumulação de cargos públicos. Então, nós temos aqui, ó, exceto quando, primeiro, tem que haver compatibilidade de horário. Primeira regra, tem que haver compatibilidade de horário. Tendo compatibilidade de horário, eu vou para as próximas regras, que é o seguinte: o que eu posso ter se tem compatibilidade de horário? Eu posso ter 2 cargos de professor. Exemplo, o cara é professor da Universidade Fronteira Sul, que é um professor federal, e ele pode ser professor do Estado, da UDESC, por exemplo. Desde que ele tenha, por exemplo, 2 cargos de 20 horas, não tem problema nenhum. Tá? Então, nós temos ali a possibilidade do cara estar acumulando 2 cargos. Geralmente, nas federais, quando o cara tem 40 horas, ele tem dedicação exclusiva. Ele já não pode, né? Mas isso é uma vedação própria deles lá. Mas a Constituição não veda. Ó, é possível 2 cargos, então, de professor? Sim. Por exemplo, pode ser professor do Estado, da rede estadual, e pode ser professor do município. Não tem problema nenhum. Desde que haja compatibilidade de horários. Fechou? Primeira regra. Segunda regra. É possível um cargo de professor com um cargo técnico ou científico. O que é um cargo técnico ou científico? É por exclusão. O que não é professor e o que não é saúde é cargo técnico ou científico. Fechou? Então, qualquer, não importa o nome do cargo, não é professor, não é da área de saúde, é técnico científico. Fechou? Então, ó, é possível um cargo de professor mais um cargo técnico ou científico. Exemplo, a pessoa pode ser, por exemplo, um procurador do Estado e professor da Universidade Federal. Aqui não está incluído os contratos seletistas, tá? Por exemplo, professor de uma universidade particular, como a UNOESC, no Chapecó, tá? Ou o professor da rede estadual que tem um contrato com uma escola particular, por exemplo. Não tem nada a ver. São cargos públicos, tá? Olha aqui, ó. Cargos públicos. É vedação de ocupação de cargos públicos. Tá? Então, não confundo aí um professor de uma rede privada. Tá? Não tem nada a ver. Tá? 2 cargos públicos. Então, o que nós temos? Primeiro, pode ser 2 de professor, um professor mais um cargo técnico, ok? E 2 na área de saúde. Tá? 2 cargos na área de saúde. Exemplo, ele é médico do Estado e médico da prefeitura. Não tem problema nenhum. Ou é médico da União e médico da prefeitura. Ou, por exemplo, que nem nós tínhamos nas Forças Armadas. Era médico das Forças Armadas e médico da Universidade Federal de Santa Maria. Não tem problema nenhum. É permitido. Ok? Cargos de médicos, qualquer área da saúde que seja regulamentada, médico, psicólogo, enfermeiro, tá? E aí vai, né? Esses cargos da saúde que estejam, ó, são cargos e empregos privativos de profissionais da saúde com profissão regulamentada. Exemplo, fisioterapeuta também, tá? Tem que ter conselho de classe,
Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Saúde, de Farmácia, Conselho Federal de Psicologia, tem que ter o conselho, daí é regulamentado. Fechou? Ok. Essa é a regra geral. Tem que ter compatibilidade e tem que se enquadrar numa dessas três hipóteses aqui. Aí pode ter 2 cargos públicos, tá? E aí, pessoal, essa regra se aplica à administração indireta? Vai se aplicar à administração indireta, essa regra? Olha aqui, a mesma coisa em relação ao teto. O teto se aplica na administração indireta, nós vimos que depende. Agora, aqui não depende de nada. Não pode acumular e pronto. Ok? Então, por exemplo, eu não posso ter um cargo técnico, tá, do Estado e querer fazer um concurso para o Banco do Brasil, que é para ser empregado público. Não pode. Tá? Então, não posso, por exemplo, ter um cargo técnico no Estado e querer ter um cargo técnico na Prefeitura. Não pode. Ou eu tenho um cargo técnico no Estado e quero um técnico na União. Não pode. Tá? Então, olha o que diz aqui. Então, vamos para o inciso 17. O inciso 17 diz assim, ó, a proibição de acumular cargos se estende aos empregos e às funções e abrange a autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, ainda sociedades controladas, diretas ou indiretamente por poder público. O que é uma sociedade controlada? É quando o Estado não é o dono de mais de 50% do capital, mas ele controla aquela empresa. Tá? Ele tem capital suficiente para controlar as decisões daquela empresa, então lá também não pode ter cargos públicos, tá, sendo acumulados. É mais raro acontecer isso, mas tem a Constituição já está vedando aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a vedação de acumular cargos se estendem para a administração direta, para empregos e funções. Ok? Não pode acumular cargos e empregos, cargos e funções públicas. Fechou? Quem não entendeu? Vamos de novo. Eu não posso, por exemplo, eu sou contador da Fazenda do Estado, estadual. Eu não posso querer ser contador da Prefeitura. Administração direta, vedação lá da regra do inciso 16. Agora, também eu não posso querer ser contador da Petrobras, que seria um emprego público da administração direta. Ou eu não posso ser contador dos Correios, por exemplo. Contador público dos Correios. Por quê? Porque eu estou fazendo uma vedação. Entenderam? Então, o que nós temos? A vedação se estende à administração indireta. Entenderam? Então, não adianta querer fazer o pulo do gato de fazer um concurso do Estado e depois querer fazer do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica. Vai ter que abandonar um dos cargos. Tá? Claro que no Banco do Brasil ou na Caixa eu ocupo emprego, não é cargo, né? Mas não pode acumular. Entenderam isso? Beleza? Isso aqui é avançado, mas é ótimo para a nossa prova. Vamos para o próximo, agora para o parágrafo 10. E a aposentadoria? Pode acumular, Arnaldo? É a mesma regra. É a mesma regra quem está ativo para quem se aposentou. Tá? É a mesma regra. Tá? Então, vamos lá para o parágrafo 10. Olha o que diz o parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40, 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função. Olha só, o que ele está dizendo? Que é vedado, tá, a acumulação de proventos de aposentadoria. Tá? Então, é vedado a essa acumulação aqui, ó, vedada a acumulação, tá, de proventos de aposentadoria. Mas é qualquer aposentadoria? Não. É a aposentadoria do regime próprio, do artigo 40, que é para os servidores civis, do 42, que é para os policiais militares, e do 142, que é para as Forças Armadas. Então, aqui, ó, o 40 se aplica ao civil, o 42 para PM e bombeiros, e o 142 para as Forças Armadas. Então, se é um cargo civil do artigo 40, meu caso, por exemplo, eu sou servidor, né, que contribuo para a Previdência do regime do artigo 40. Vocês vão ser policiais militares que vão contribuir
para a aposentadoria do regime do artigo 42, mas é a chamada regime próprio do Estado. Tá? É o IPREV que paga. Fechou? E um sargento das Forças Armadas, ele contribui para a previdência própria regulamentada pelo artigo 142 da Constituição. Vejam quem que ficou de fora aqui. Ficou de fora quem recebe pelo regime geral. Se, por exemplo, eu sou empregado público, eu contribuo para o artigo 40, a minha aposentadoria? Não, eu contribuo para o regime geral, que é a mesma de um trabalhador seletista. Então, aí ele poderia acumular, tá? Proventos de aposentadoria. Tá? Acontece muito, por exemplo, com servidores de municípios. Quando o município não tem um regime próprio, tá? Os servidores dos municípios pequenininhos, eles se aposentam pelo regime geral da Previdência. E aí eles podem acumular com outro cargo depois de aposentado. Tá? Mas a regra, por exemplo, no meu caso, que contribuo para um regime próprio, eu não posso acumular. É a mesma regra. Então, por exemplo, eu não posso, por exemplo, chegar lá na minha idade, me aposentar, e aí querer fazer outro cargo técnico. Não posso acumular outro cargo técnico, entenderam? Por quê? Porque eu estaria ganhando 2 vezes pelo mesmo regime. E a Constituição veda. Entenderam isso? Então, olha o que está dizendo. É vedada a acumulação de aposentadorias dos regimes próprios. Tá? Então, vocês, por exemplo, vão se aposentar lá como subtenentes, se não fizerem outro concurso, certo? E quando vocês se aposentarem como subtenente, vocês não vão poder fazer concurso para auditor do Estado. Por quê? Porque é outro cargo técnico, né? E vai ter vedação do provimento da aposentadoria. Tá bom? Mas vocês poderiam fazer para professor? Poderiam, sem maiores problemas, tá bom? Olha só. Então, olha o que diz ali, ó. É vedada a percepção simultânea de provimentos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função. Tá? Ressalvados, ó, os cargos acumuláveis na forma da Constituição. Então, ressalvado se pode acumular. Então, se pode acumular, é ressalva. Se eu posso acumular na ativa, eu posso acumular depois de aposentado. Ok? Então, não tem problema. Pessoal, isso é difícil? Claro que é. É a parte mais difícil da Constituição é falar sobre regime previdenciário. Né? E é o que está sendo discutido agora no Congresso. Tá? Vocês estão vendo aí todas as discussões. É justamente isso que eles vão mexer. Tá? Olha só, então, é vedada a percepção simultânea de provimento das aposentadorias, decorrente do 40, 42 e 142, com cargos, empregos e funções. Aí traz a ressalva dos cargos acumuláveis, ou seja, 2 de professor, um professor mais técnico, ou 2 na área de saúde, fechou? E aí vem mais as exceções, ó. Se for um cargo eletivo, pode acumular? Pode. Se for um cargo comissionado, pode? Pode, vamos melhorar. Então, por exemplo, se um servidor do Estado é eleito num cargo eletivo, ele pode acumular? Nós vamos ver no artigo 38 que ele pode acumular. E se esse servidor do Estado, vamos pensar o meu caso, né? Eu fiquei todo o tempo de serviço no Estado, me aposentei. Eu posso me eleger, por exemplo, prefeito ou deputado? Eu vou poder acumular as remunerações? Sim. É o que está dizendo ali, ó. Eu posso acumular o meu provimento do artigo 40 com um cargo eletivo. Tá? Cargo eletivo, é um cargo eleito. Tá? Um deputado, senador, né, prefeito, governador, aí pode acumular. Exemplo, o nosso governador atual, né, que ele é tenente-coronel dos bombeiros e é governador. Ele recebe só como bombeiro? Não, ele recebe como bombeiro aposentado e recebe como governador, ele recebe 2 vezes. E é vedado isso? Não, é justamente esse caso aqui. Ok? E a terceira hipótese, ó, é um cargo comissionado. Por exemplo, o professor André se aposentou hoje. Aí o governador disse assim, eu quero que amanhã tu seja secretário da Fazenda. Eu posso? Posso. E eu vou acumular os 2? Vou. Entenderam? É isso que vai acontecer. Então é possível, e é muito comum, né? O servidor se aposentar e logo em seguida ocupar um cargo comissionado. Desde que, né, ele não tenha chegado no limite da idade, vai poder, tá? Então, fechou? É a regra mais difícil até agora que a gente enfrentou. É a questão da aposentadoria. Então, quem que ficou de fora? Quem recebe pelo regime geral. Quem recebe pelo regime geral, daí pode acumular. Né? Lembra aí do pessoal das prefeituras pequenas. Né? É um exemplo de que recebe pelo regime geral. Tá? Quem achou muito difícil esse inciso aí, pode levantar o braço. Acharam muito difícil? Tá. O que eu quero que vocês saibam dessa parte aqui? A regra geral,
Qual é a regra geral? É vedado acumular cargos. Ressalvado se tem compatibilidade, 2 de professor, um professor mais técnico e 2 na área de saúde. Essa vedação se aplica à administração indireta. E também vai se aplicar à aposentadoria. Se fosse fazer uma questão dificílima, seria do parágrafo 10. Eu não acredito que venha uma questão nesse nível de dificuldade aqui. Eu acho que vem aqui. Certo? Porque é noções de direito, então não pode aprofundar em regime previdenciário. Concorda comigo? Mas tem banca para tudo, né? Mas seria a regra cair só o caput ali do inciso 16. Fechou? Vamos lá, então. Pessoal, quem não entendeu, assista 200 vezes esse slide aqui, tá? Então, vamos voltar. Nós paramos no inciso 17. Inciso 17, o Luiz já me avisou ali. Então, a gente vai fazer o intervalo desse bloco.